Meus irmãos, vamos estudar o Salmos 23, tá bom? Salmos capítulo 23. Se você tiver um coleguinha aí que não tem Bíblia, leia com ele, tá bom? Salmos capítulo 23. Geralmente, quando você vai na casa de uma pessoa que não compreende muito bem as doutrinas da graça, uma pessoa não cristã, geralmente você encontra um salmo aberto no quarto, geralmente por cima da cama ou de alguma coisa. Porque as pessoas alimentam a ideia de que o fato de deixar um salmo aberto, mesmo ela estar com o coração fechado, surgirá algum efeito na sua vida. Mas não é assim que funciona. Mais do que abrir um salmo e deixar ele aberto antes de você dormir, você precisa estar com o coração aberto para obedecer o que o salmo diz, para obedecer o que a palavra de Deus ensina. No momento de aflições, a gente tem tendência de ler sempre um salmo, e é bom, mas é bom também obedecer o que o salmo diz. É bom seguir as instruções, misericórdia. Salmo 23, no verso 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso. Amém? Refrigera minha alma, guia-me para a vereda da justiça, por amor ao seu nome. Amém? Esse salmo aqui, irmãos, ele é conhecido até pelos não apreciantes da Bíblia, pelos não cristãos. E o próprio Davi, que escreveu esses salmos, irmãos, houve um período na vida dele em que ele era pastor. Davi era um pastor de ovelha. Ele passou a juventude dele apacentando no deserto, nos campos, ovelhas. Então, Davi está falando de algo que ele entende. Davi está falando de algo que ele experimentou. Davi está falando de algo que ocupou a maior parte da sua mocidade, que é apacentar ovelhas. Então, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A preocupação das ovelhas, naquela época, né, era seguir o seu pastor. E o pastor levava as ovelhas pelo deserto. E as ovelhas seguiam ele pelo deserto inteiro. E a única preocupação das ovelhas era seguir o pastor. Elas não estavam preocupadas em beber água, em comer. Elas não tinham essa preocupação. A única preocupação das ovelhas era seguir o pastor. A alimentação, a comida das ovelhas é a preocupação do pastor. Todo mundo com uma preocupação aí, né? A da ovelha é seguir o pastor. A do pastor é prover a necessidade da ovelha, porque senão ela morre no deserto. E Davi está falando isso: o Senhor é meu pastor. Ele é o meu. E de nada eu sentirei falta. De nada. Olha, se Deus é o teu pastor e Ele tem tudo, você não pode ficar preocupado com nada. A menos que você não creia que Ele é o teu pastor. Então, estamos diante de um homem, né, que vai falar: olha, Deus é o meu pastor. Davi poderia muito bem dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e por eu ser rei, nada me faltará. Mas ele disse: não. É do Senhor que vem o meu sustento. É do Senhor que vem todas as coisas. A minha confiança não consiste no título que eu tenho, mas no Senhor que é o meu pastor. Como ele está falando, o segredo não é confiar nas riquezas, mas no pastor que tem tudo e pode suprir todas as tuas necessidades. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi não disse isso porque ele era rei. Nós falamos, não, ele está falando isso porque ele era rei e tinha muitas coisas. Não, ele fala, a confiança que ele tinha vinha do alto, não do seu palácio, do seu trono. E Davi, ele usa esse pronome possessivo, fala: ele é meu. Ainda que ele não seja o pastor de Israel, ele é o meu pastor. De modo pessoal, ele é o meu pastor. Ele não colocou todo Israel, todo mundo. Ele não disse: o Senhor é o pastor de Israel. Mesmo que ele seja o pastor de Israel, ele fala que ele é o meu, de modo pessoal, o meu pastor. Olha, é bonito usar esse pronome sobre Cristo, né? Ele é meu. Em Cantares diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essas declarações de posse um pelo outro é que Davi tinha com Deus. Então, a única preocupação de Davi era seguir o seu pastor. Só isso.
Mas não é isso que nós vemos. Nós vivemos numa época onde até os supostos cristãos estão em busca de tudo, estão a seguir tudo, menos o pastor. Estão mais em busca dos seus sonhos, das suas realizações, dos seus projetos, do que seguir o pastor. Você não vai encontrar nada seguindo o teu coração. O segredo é seguir o pastor, que é Cristo. Davi não está preocupado com nada. Pensa na ovelha. Pensa nas ovelhas que não se preocupam com nada. Estão sempre quietas. Porque o segredo que elas têm para se manter sempre assim é na confiança que elas têm no seu pastor. Olha, as ovelhas, elas não se preocupam com os animais mais ferozes, ou pelo tamanho do deserto que elas vão suportar. Elas nem têm força para se defender de nada, mas elas estão sempre seguras por causa do pastor. Elas confiam não na força que elas têm, porque não têm nenhuma força, elas são frágeis, nem chifre elas têm. Elas confiam no pastor. Em 1 Samuel, no capítulo número 17, no verso 34, diz assim, Davi diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. Livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe da mão e o feria, o matava. Davi está a falar de leões e ursos, está a falar ele como pastor. Se ele como pastor tinha essa coragem de ir atrás daqueles que possuíam uma das suas ovelhas, o que dizer do todo-poderoso Deus? Então ele fala, se eu fiz isso por amor àqueles animais, o que Deus não fará por mim, por eu ser ovelha dele? Ele fala, nada me faltará, eu estou sempre seguro por causa do meu pastor. E Cristo, nas Escrituras, ele se apresenta como bom pastor. Em João, no capítulo 10, no verso 14, diz, olha, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. Se você não conhece a palavra de Deus, você não é ovelha de Deus. Porque é impossível você ser ovelha de alguém que você não conhece. Cristo declara, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Você que me ouve nessa praça, não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, você não é ovelha, pelo menos agora. A menos que você venha ouvir essa palavra. Jesus declarou, as minhas ovelhas vão vir ouvir a minha palavra. Não importa onde elas estiverem. Se elas ouvirem mencionar o meu nome, elas vão parar. Porque é a voz do pastor que elas seguem. Elas vão vir ouvir a palavra. Porque elas estão aí para ouvir o seu pastor. Então, as ovelhas confiam no seu pastor. Foi o salmista que escreveu que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque ele sabe, olha, aquele que me apacenta, o meu pastor, ele irá comigo até no vale da sombra da morte. E eu estou sempre seguro. Não por causa dos meus soldados, não. Mas por causa do meu pastor, que é Deus, que é o Todo-Poderoso. E as ovelhas, elas, independente do local onde elas estiverem, onde elas forem, elas estão sempre tranquilas. Elas estão sempre sossegadas, nunca estão preocupadas com nada. Nada, estão com o coração tranquilo. Porque elas não seguem o seu coração, mas o pastor. A necessidade que elas têm não é maior que o cuidado que o pastor tem por elas. E elas sabem que o pastor não vai deixar faltar nada. Absolutamente nada. Creio que algumas pessoas que me ouvem nessa praça e os que estão sentados hoje, né, têm vivido muito ansiosos, muito inquietos, com os corações agitados, com muita preocupação. Isso é porque teu coração tem sido apacentado por Cristo, o bom pastor. Você realmente pertence a Cristo? Você realmente é ovelha de Cristo? Ou apenas você pensa que é? Se Cristo é o teu pastor, por que é que você não confia nele? Por que é que você não se acalma? Por que é que você não se mantém sossegada? E se realmente Cristo é o teu pastor, por que você está ansioso ou ansiosa demais e não confia nesse pastor? Que é bom, como a Bíblia diz, que ele é bom. Por que você vive ansioso como se não tivesse um pastor que cuidaria de você mais do que você tem sonho ou prazer de cuidar de você mesmo? Se a vossa única preocupação fosse seguir o pastor, que é Cristo, que é bom, o coração de vocês, o nosso coração estaria calmo, estaria quieto, porque o salmista diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva sobre as águas tranquilas. É possível sentir que vocês não estão tranquilos. É possível sentir a agitação do coração de algumas pessoas aqui. É possível sentir que durante a semana muitos estão com o coração agitado e sem tempo para Deus, ansiosos com tudo
com medo do futuro, com medo das coisas darem errado. A agitação do teu coração, ele é um clamor da sua alma, dizendo que ela precisa de um pastor. Ser governado por Deus, governa tudo. Você vai ficar agitado, vai ficar inquieto. Olha, os puritanos diziam que Satanás, ele gosta de pescar nos rios, de corações agitados. Olha, pensem nas ovelhas. Vamos supor, né? As ovelhas, elas estão sempre tranquilas. Vocês nunca viram uma ovelha com estoque, tipo, vou guardar alguma coisa para comer amanhã. A ovelha não guarda nada, absolutamente nada. Ela não tem algo tipo, eu tenho isso guardado. Não, a confiança delas não está naquilo que elas guardaram para o dia da manhã, mas está no seu pastor. Isso eu falo de animais. Parece que os animais têm mais virtudes quando se falam em confiar em Deus do que os homens. Porque eles estão sempre quietos, tranquilos, confiando naquele que o criou, que é Cristo Jesus. Olha, se Cristo governa os grandes oceanos, os grandes terremotos, os grandes mares, por que você acha que ele não acalmaria ou governaria melhor do que você, o teu coração? Olha, você acharia uma loucura, meus irmãos, tentar aquietar ou amarrar um leão com uma teia de aranha. Mas isso que você faz quando tenta aquietar, acalmar o teu coração com algo que não seja Cristo. O teu coração é como um furacão. Ele é forte demais. A Bíblia diz que o coração dos ímpios é como um mar agitado. Ele é forte demais. E toda vez que ele não estiver controlado sobre o poder do bom pastor, ele vai ficar inquieto sempre. E Davi, ele vai nos contar sobre o segredo para vencer a ansiedade, para vencer tudo. É confiar no pastor. Não tem segredo, na verdade. Foi revelado para todos nós, está nas nossas mãos, a Bíblia é confiar no pastor. Olha, a ansiedade do nosso coração, ela não é resultado de muita coisa. Então você pergunta, por que você é ansioso? Você vai contar um histórico do teu passado, você vai contar um monte de coisas, mas no final de tudo, a ansiedade é dúvida no cuidado de Deus como bom pastor para a sua alma. Você vai ouvir um monte de explicações, mas tudo isso se resume a algo, incredulidade, que Deus vai cuidar de você, que Ele é o bom pastor, como Ele diz, que Ele não vai deixar faltar nada para você, nada. Olha, o John MacArthur, no domingo passado a gente falou sobre medo e ansiedade, né? Aí vocês falam, caramba, de novo? De novo, meus irmãos, de novo esse tema, né? Porque algumas pessoas podem dizer que não é possível, com tanta coisa para falar, 2 domingos seguidos da ansiedade. Olha, eu deixaria de falar se eu sentisse que você está com o coração quieto, sem ansiedade. O John MacArthur ele vai falar assim, olha, o mais importante do que aquilo que a ansiedade faz com você é o que ela faz com Deus. Faz a Deus, perdão. Quando você fica ansioso demais, é como se você tivesse a colocar Deus como um Deus que pode falhar com você. A ansiedade não é apenas um problema do teu coração, ele é um problema que te faz ver Deus de uma forma como se ele fosse falhar com você. E você está tão preocupado, com medo, e você fica ansioso. Então, a ansiedade é o clamor do teu coração com medo de Deus falhar. Agora, Deus vai falhar comigo. E você fica inquieto. Você quer controlar tudo. Como você não acredita que Deus está a controlar tudo, você quer controlar tudo e você fica com o coração inquieto, agitado. Então, se Deus se apresentou para você como um bom pastor, cabe a você confiar nele como uma boa ovelha. Que ele fará o melhor para você. Olha, a ansiedade, a nossa ansiedade, o nosso medo das coisas darem errado, nossa preocupação excessiva com as coisas e com medo de Deus falhar, isso ofende Deus. Deus nunca falhou com ninguém, mas a ansiedade do teu coração fala, ele vai falhar, ele pode falhar. Então o coração fica inquieto com medo. Olha, e nós ficamos ansiosos por coisas bobas, coisas estúpidas às vezes. Às vezes você vê uma moça que está na flor da idade, né?
está solteira, uma pessoa que não consegue ingressar na faculdade, uma pessoa que não consegue arrumar um emprego, fica com o coração agitado, inquieto, fala, como é que eu vou conseguir isso? Mas se você olhar para os animais, você vai ver que Deus deu trabalho até para as formigas. Por que não daria para você? Deus deu parceiro para ter os insetos mais insignificantes. Por que não dariam para você? É como se a própria natureza, os insetos, os vermes, mesmo naquela insignificância deles, eles confiam mais em Deus do que nós. Então, o que é ansiedade? Então, é um sentimento, é uma preocupação, não apenas que está na nossa mente, mas que controla a nossa mente. Não é quando o ser humano possui uma preocupação, é quando ele é possuído pelaquela preocupação. De modo que não consegue se concentrar em mais nada. Ele vive em favor daquilo, não consegue encontrar paz em nada. Ele está inquieto, ele fala assim, olha, ele já não possui um medo ou uma preocupação com algo. Ele é possuído por aquilo. Ele é totalmente possuído, né? E... irmãos, quando a gente vai, às vezes, procurar um trabalho, tem sempre o entrevistador pergunta, qual é o seu maior defeito? Aí você, para tentar encobrir o teu defeito, você fala, eu sou ansioso. Isso tudo é para tentar encobrir o defeito que você tem. Às vezes você fala assim, eu sou muito perfeccionista. Esse é o meu defeito, eu não consigo conviver com as pessoas porque eu sou perfeccionista, né? Agora, você imagina viver num universo onde o defeito das pessoas é perfeccionista, como é que será maravilhoso? Não seria bom? Viver num universo onde o único defeito que você tem é ser perfeito demais? Ou viver num universo... Então, assim será maravilhoso. Então, nós falamos... Eu já falei isso, irmão. Eu falei, eu sou ansioso. Mas isso tudo é para ocultar os defeitos. Porque nós vemos a ansiedade como um defeito, como algo da nossa personalidade, e não como uma rebelião à ordem de Deus para estar quieto, para confiar nele, para se manter calmo e sossegado. Então, Deus, em toda a sua palavra, no Antigo e na Nova Aliança, ele vai falar sobre confiança, sobre estar calmo. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, se Deus disse para você não fazer algo e você faz, você vai fazer o quê? Você está a desobedecer a Deus. Você está a pecar contra a lei de Deus. Você está a se rebelar contra Deus. Isso aqui não é um conselho para nós. Tipo, olha, se vocês quiserem, não fiquem ansiosos. Isso é uma ordem do próprio Deus. Não fiquem ansiosos com nada, porque eu estou no controle de tudo. Não de algumas coisas, mas absolutamente de tudo. Porque na lei, nos 10 mandamentos, diz assim, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Nós nos sentimos que é uma transgressão roubar, matar alguém, mas não sentimos uma transgressão da lei de Deus quando nós estamos com o coração ansioso, duvidando que Deus vai cuidar de nós. O mesmo Deus que disse para não matar, é o mesmo que disse para não estar ansioso. Se matar é pecado contra a lei de Deus, viver assim ansioso também é um pecado. Porque a ansiedade, ela mata a paz do teu coração. Ela destrói o momento que você tinha que se concentrar para gozar de Cristo. A ansiedade faz isso. Olha, mas talvez você fale, mas se eu tiver muita conta para pagar, se eu tiver com o coração, se eu tiver com alugar atrasado, se eu tiver com uma causa na justiça, se eu tiver com qualquer coisa, o texto continua dizendo a mesma coisa. Olha, não andeis ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Não existe uma exceção. É Deus dizendo, olha, todas as coisas que são grandes para você, não são grandes para Deus. Não há nada grande diante dos olhos de Deus, tudo é pequeno quando é apresentado diante de Deus. Então ele fala, não andeis ansiosos, antes apresentam os desejos do vosso coração em oração. Quando você não apresenta as coisas para Deus, você fica com peso, você fica preocupado, você fica querendo resolver tudo aquilo que você não tem poder nem competência para resolver. Porque se você entregasse tudo na mão de Deus, você ficaria com o coração tranquilo, com o coração em paz. Mas como você não confia nele, você às vezes entrega, mas ainda está na sua mão. Você que quer fazer algumas coisas, como se fosse possível. A única coisa que você consegue fazer é caminhar em direção do inferno e se destruir. Tem vários textos que falam sobre proibir, sobre a ansiedade. Por exemplo, em Mateus, no capítulo número 6, no verso 25, diz assim, por isso vos digo, não estejas ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer,
ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha, é Deus falando, olha, não ande ansioso por coisa alguma, nem pela vida, nem pelo alimento, nem por nada, porque Deus tem cuidado de vocês. Eu pergunto algo para vocês, de onde vem o alimento dos pássaros? De onde vem os alimentos dos ratos? Você pode falar, não, são animais que não têm nenhuma qualidade, assim, tipo, nós vamos desprezar aquilo. Mas Deus que os criou não os despreza. Deus os alimenta todos os dias. Onde está pensa em algo, por exemplo, os passarinhos, os pássaros. Eu gosto de usar o exemplo dos pássaros, porque eu consigo ver os pássaros lá na minha casa. Eu consigo ver que toda manhã, antes de eu acordar, eles já estão lá a cantar para Deus. Tranquilos. Eles não têm plano de saúde, eles não têm um salário, eles não têm um trabalho, mas têm sido sustentados por Deus. Eles não têm plano de saúde, mas estão sempre saudáveis pela mão daqueles que o criou, aquele que cuida da saúde deles. Então, eles estão tranquilos, sempre. Então o próprio Cristo disse, olha, não fiquem assim ansiosos pelo dia da manhã, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber. Não fazem isso. E pessoas muito ansiosas geralmente são pouco felizes. Uma das pessoas mais felizes que são aquelas ansiosas, porque eles não têm tempo de aproveitar agora, deitar-se em Deus. Algumas pessoas ouvem essa palavra hoje, aqui, estão com o corpo aqui, mas as mentes estão distantes, estão longe. Pensar em algum problema que tem que resolver. Você vê como é que a ansiedade acaba com você? Você está aqui hoje, mas está a pensar distante. O teu corpo está aqui, mas tua atenção não. Tua atenção está, sei lá. A ansiedade faz isso. A preocupação. Como é que eu vou saber? Olha, o John MacArthur diz assim, a provisão pelo amanhã é boa, mas a ansiedade pelo que está por vir é um pecado. Porque Deus é o Senhor do amanhã, como Ele é o Senhor de hoje. Tem um folheto que foi escrito no ano de 1975 por um pregador chamado Philip Sburg. Ele escreveu o seguinte no folheto, dizendo: o amanhã pertence a Deus. Toda vez que tentamos nos apoderar dele, do amanhã, tentamos roubar o que é de Deus. Os pecadores ambicionam o que não lhes diz respeito, e por isso se destroem a si mesmo, porque Deus proporcionou-nos somente hoje, e nos proíbe que ficássemos ansiosos pelo que está por vir ou pelo amanhã. Os ansiosos não somente desejam o que lhes foi proibido, mas também falham em usar aquilo que eles têm, aquilo que eles já receberam. O que Deus deu hoje para você é o que você precisa para hoje. Porque se você precisasse de mais algo que você não tem ainda, Deus daria para você, pode ter certeza disso. Não há nada que você fala, não, eu preciso disso para estar satisfeito. Não há nada, não existe nada que se Deus soubesse que satisfaria o teu coração hoje, você estaria calmo, que Ele não daria para você. Tudo que você tem hoje é o que você precisa para hoje. E o salmista, ele vai falar assim, Salmo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor fez. Ele vai falar que hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos nele e alegramo-nos. Então, você vai para ver que é Deus proibindo a preocupação com amanhã. Ele nos incita a estar tranquilos, porque Ele diz, olha, esse é o dia que o Senhor fez hoje. Então, alegra-se hoje, se mantém calmo. Se mantém calmo, porque tudo que você não tem, é porque Deus sabia que você consegue viver sem aquilo que você não tem ainda. Tudo que você tem hoje é tudo que você precisa para hoje. O salmista diz assim, eu vou repetir de novo essa leitura, ele diz assim, este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor Deus fez. Regozijemo-nos nele e alegremo-nos. Então, é Deus que criou esse dia. O amanhã pertence a Deus. O hoje pertence a Deus.
O futuro pertence a Deus. Não há nada que pertence a você. Por que você vai se preocupar com algo que não pertence a você, que pertence a Deus? É como se você tivesse a querer tirar algo da mão do próprio Deus. O amanhã pertence a Ele. E a ansiedade que você tem pelo amanhã não vai mudar em nada daquilo que Ele já decretou que acontecesse no dia da manhã. Nada. A única coisa que vai fazer é tirar a tua paz de hoje. Vai apressar o sofrimento de amanhã na sua mente, na sua consciência. Isso que a ansiedade faz. Ele faz sentir o sofrimento de modo antecipado. Você vai numa entrevista de emprego, mas ainda você não passou no entrevistador. Você fala, não vai dar certo. Você já começa a sentir a dor com antecedência. Você faz um teste, né? Sei lá, na faculdade, sei lá. E você fala, não vou passar, eu não vou. Você fala, eu não vou conseguir. Porque no fundo, você não confia em Deus. Você está confiando naquilo que você faz. E não em Deus que controla todas as coisas. Por que você vai falar isso? Se é Deus que controla todas as coisas. Não foi o Tiago que disse, olha, não diz que amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Porque tudo pertence a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Se você tem alguma dúvida de qualquer coisa, ou do cuidado de Deus para com sua vida, olhe para o teu passado. Olhe para o teu passado. E vê como é que Deus cuidou de você até hoje. E vê se Ele já falhou com você alguma vez. Se você está aqui, não importa aquilo que você enfrentou no passado. Se você está vivo, você tem mais do que você merece. Deus nunca falhou com você. Mas ainda assim você duvida dEle. Já era para você estar no inferno faz tempo, mas Ele te guardou hoje. Ele te trouxe hoje aqui para você ouvir sobre Ele. Não foi Ele que te livrou das doenças. Não foi Ele que tem te livrado dos acidentes, das balas perdidas. Não foi Ele que livrou a sua vida de tudo. Não foi Ele que trouxe você para esse mundo. Pergunto, por que duvidar? Por que está preocupado? Por que não deixar tudo com aquele que governa tudo, que é Cristo? Por quê? E em Lucas, no capítulo número 25, se puderem abrir, Lucas, não, eu vou ler, vou fazer a leitura, diz assim, Lucas 25 diz assim, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua estatura? Amém? Então é Cristo perguntando, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado, um pouquinho na sua estatura? Lucas capítulo 25, ele vai falar isso. Lucas 6, esqueci, perdão. Ele vai falar sobre isso. Em Mateus 6 também, quando Jesus vai falar, quando Jesus vai falar sobre a oração, sobre a ansiedade, ele vai tratar sobre esses temas. Ele fala, por qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pode acrescentar nada. Então ele diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que havemos de comer? Ou o que havemos de beber? Ou o que havemos de se vestir? Porque todas essas coisas, os gentios é que procuram. Os pagãos é que procuram. Essa preocupação excessiva pelo dia da manhã, quem procura isso são aqueles que não têm um Deus, que não confiam em Deus. São aqueles que não confiam na providência de Deus. Preocupação excessiva pelo dia da manhã. Jesus falou que é um comportamento daqueles que são pagãos, daqueles que não confiam na providência e no cuidado de Deus. Isso não é uma virtude. Então ele diz assim, porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Por quê? Você consegue acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça? Não. Pensem comigo, né, irmãos? A vida, essa nobre vida, né? Ela é um dom de Deus. Se Deus, Ele te deu o dom maior que é a vida, será que não te dará outras coisas que são menores? Se a vida que é o bem maior, que é o bem supremo, se fosse falar, não daria as coisas mínimas para sustentar você, a proteção, a saúde, a alimentação. E Jesus, ele vai falar da ansiedade e em nenhum momento da pregação de Jesus, ele ensinou, tipo, vamos dar 5 passos para vencer a ansiedade. Como se existissem 5 passos para vencer a ansiedade. Não existe.
Não perca tempo em comprar livros para vencer a ansiedade. Não perca tempo em comprar 5 passos para vencer a ansiedade. O remédio contra a ansiedade é a fé, é a confiança no cuidado de Deus. O único passo que você deve dar para vencer essa ansiedade que está no teu coração é o passo do arrependimento, por duvidar do cuidado que Deus tem por você até hoje. Esse é o passo que você deve dar. E você deve chamar isso pelo nome. Fala: me perdoa por eu duvidar do teu cuidado para com a minha vida. Me perdoa, Senhor Jesus Cristo. E quanto mais cedo você chamar esse pecado pelo nome, mais cedo você será livre dessa ansiedade. Não tente embelezar com as coisas que aconteceram com você no passado, ou por aquilo que você não tem no presente. O segredo é confiar na providência divina, no cuidado de Deus para com sua alma. O segredo é confiar. Só aquele que criou o coração do homem pode aquietar o coração do homem. O coração do homem só se mantém calmo quando ele encontra aquele que o criou. O coração do homem sempre vai estar agitado quando está distante de Cristo, sempre. O nosso coração, irmãos, ele é muito ambicioso. O nosso coração é muito ganancioso. As coisas não têm poder para preencher o nosso coração. Não importa a grandeza daquilo que você conseguir, ele não será maior que o teu coração. O teu coração é grande demais. E só um Deus grande como o nosso Deus pode aquietar, controlar, preencher o teu coração e manter ele calmo. Só. Olha, e nós vemos um monte de passos para as pessoas vencerem a ansiedade. As pessoas hoje, elas têm 5 passos para vencer a ansiedade. Um dos passos é a autoconfiança, né? Fala: você precisa confiar mais em você. Você precisa ter uma confiança própria. Mas a Bíblia diz o contrário. Olha como é que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: olha, o que confia no seu coração é insensato. É insensato. Mas você acha que para vencer a ansiedade você precisa ter autoconfiança. É a autoconfiança que deixa você assim, ansioso. Porque você, por ser muito fraco, você não pode fazer muito. E você vai fazer as coisas erradas. E o que vai passar na sua mente é isso, que tudo vai dar errado. É isso que acontece quando você quer tomar o lugar de Deus. Você fica com medo, que não tem como as coisas darem certo pelo teu coração. O teu coração não é certo. A Bíblia diz que o nosso coração é errado, o nosso coração é mau, é corrupto. Nós vivemos em uma época onde nós ouvimos muito sobre muitas coisas, muito sobre livros, muito sobre Deus, mas pouca confiança nele. Eu sei que o meu povo aqui que vem ouvir a palavra gosta de ouvir sobre Deus. Mas será que vocês confiam no cuidado de Deus? Confiar totalmente no cuidado de Deus para a sua alma. E a nossa geração tem costume de embelezar a incredulidade. Sim, os filhos são herança dos pais, são bênção de Deus. Ou não? Isso que a Bíblia diz. Mas nós hoje vivemos numa geração que fala assim: eu não posso ter muitos filhos, eu não posso ter mais de 3 filhos, vamos supor, ou 2 filhos, porque eu não tenho recursos o suficiente para manter 2 filhos. 2, vamos falar 2 ainda, tá bom? Não vou em 3. Se em 3, fica mais difícil. Você vê. Pessoas assim: eu não posso ter 3 filhos, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não vou conseguir manter. Aí você fala: qual o critério que a pessoa usou para dizer que não vai poder manter os seus filhos? Qual? Porque por nós confiarmos muito naquilo que nós temos, nós não confiamos no cuidado de Deus, na mão poderosa de Deus, na providência de Deus. Se Deus dá um filho para você, é claro que Ele vai suprir a necessidade do teu filho. Se Ele supre a necessidade dos filhos dos animais, dos ratos, dos pássaros, porque não cuidaria dos nossos filhos? Porque nós confiamos demais no salário e pouco na providência de Deus. É porque você, hoje, por exemplo, vocês falam que sobre filhos ainda, né? Não podemos ter muitos filhos, porque a pessoa mede isso pelo salário que recebe, e não pelo cuidado de Deus, pela providência de Deus. O povo de Israel teve um monte de filhos no meio do deserto, e nunca vi uma criança reclamar que faltou alguma coisa. Nunca! Então, olha o que Deus fez com o seu povo. Deus tirou o seu povo do Egito, onde tinha todas as coisas, tudo. E levou no deserto. O bom pastor. O bom pastor levou o seu povo no deserto, onde
não tinha nada. Eles tirou tudo. Tudo que eles tinham no deserto é o próprio Deus. Se eles quisessem água, eles tinham que orar, pedir para Deus. Se eles quisessem comer qualquer coisa, tinham que orar para Deus mandar um alimento. Então, eles tiveram filhos. Eles viveram no deserto sem nada. Se onde não tinha nada, Deus fez aparecer tudo para suprir o seu povo, por que ele não supriria a tua necessidade hoje num mundo onde tem um monte de coisas? E quando Deus mandava alimentação para aquele povo, fazia chover uma maná descer do céu, ele falava assim, olha, você tem que guardar, você tem que comer só para hoje. Só para hoje. Você não pode deixar nada para amanhã. Só para hoje. Aí você fala, mas cadê a prudência aí? Cadê a precaução? Você não tem que ser prudente e guardar alguma coisa? Não guarda nada. E amanhã? Assim conforme eu supri hoje vocês vão depender de mim amanhã também. Se eu dei comida hoje para vocês, por que não daria amanhã? Um amanhã para você? Eu não vou falar para você que é errado você guardar alguma coisa para amanhã, não. Eu estou falando que é errado você se preocupar com o dia da manhã como se Deus não existisse. Como se quem vai suprir todas as tuas necessidades é aquilo que você guarda e não a mão poderosa de Deus. Então nós vemos um povo que estava no deserto, irmãos. Deserto, não tem água, não tem nada. Nada. Mas tem aquele que tem tudo, Deus. E Deus faz isso conosco. Porque se você não aprender, aquele que aprender a confiar em Deus no deserto, vão confiar nele em qualquer lugar. Aquele que aprender a confiar em Deus onde não tem nada, no deserto, está capacitado para confiar em Deus em todos os lugares, onde tem tudo. Então, Deus ensinou ao seu povo isso. Olha, se vocês aprenderem a confiar em mim aqui no deserto, vocês estarão tranquilos. Vocês vão aprender a confiar em mim em qualquer circunstância. É maravilhoso saber que nós servimos um Deus que governa todas as coisas. Eu falo um grande pecado, está com o coração inquieto, sabendo que Deus, Ele não é apenas o seu pastor, Deus é o seu pai. Se o teu pai de casa não deixa faltar nada para você, por que Deus deixaria faltar? Por quê? O salmista, né, irmãos, ele vai falar, o Senhor é o meu pastor. E as ovelhas, elas têm uma característica peculiar. As ovelhas gostam de estar onde tem outras ovelhas. As ovelhas não é um animal solitário. As ovelhas sempre querem estar com outras ovelhas, juntas. Se tiver aqui uma ovelha de Cristo, ela vai chegar aqui e vai se juntar para ouvir a palavra do pastor. As pessoas que não têm prazer de ouvir a palavra, não é que, nós estamos a fracassar. Não. Jesus fala assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Elas vão ouvir a voz de Cristo. Então, as ovelhas, elas têm prazer de se manter perto do pastor e das outras ovelhas. Isso é uma característica das ovelhas. O salmista está falando, olha, o Senhor é o meu pastor. E eu não sou apenas rei de Israel. Eu sou ovelha também. Perto do pastor, as ovelhas estão seguras, não correm risco, não sofrem danos dos outros animais selvagens. Elas estão sempre tranquilas, confiando no cuidado do pastor. Eu sei que algumas pessoas estão aqui hoje, vieram visitar esse aprisco, né? Mas ainda não fazem parte do rebanho de Cristo. Eu convido vocês a fazerem parte, porque mais do que estar próximo das ovelhas, você precisa ser uma ovelha. A diferença entre a ovelha e o bode é que o bode, ele é um animal bravo, feroz, agressivo. Ele gosta de receber os outros animais com chifrada. Literalmente, ele não é um animal familiar. Então, a ovelha, por não saber se defender sozinha, ela precisa estar com os outros animais. Precisa não só estar com as outras ovelhas, mas com o próximo do pastor. A ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. Ele não tem nada. Nada. Tudo que ela precisa, ela só olha assim para o pastor. Só. E dá aquele gritinho que ela dá, né? E quando ela faz isso, o pastor consegue sentir a dor dela. Então, Davi está se apresentando desse modo. Os bodes não. Os bodes, eles não são dependentes de ninguém, de nada. Então, por eles não terem um pastor, eles vivem ansiosos, eles vivem inquietos, vivem com o coração agitado. Como não tem um pastor que supre a necessidade deles, eles querem comer tudo. Tudo que encontram, né? Lixo,
comem um monte de coisa desnecessária, porcarias, comem tudo que encontram, tudo. Porque não tem, a ovelha é tranquila, fala, não, eu tô aqui, mas eu sei que meu pastor vai dar um jeito aqui, ele vai se virar, ele vai se virar, ele vai fazer isso para mim. A ovelha não come qualquer coisa, a ovelha come capim fresco, o bode não. Aquilo que você se alimentar, depois de ouvir essa pregação, talvez você se sente aqui hoje e fala, eu também sou ovelha, eu deixo o salmo aberto. O que você se alimentar depois dessa pregação, o que você alimentar sua alma depois dessa pregação, vai mostrar se realmente você é ovelha de Cristo ou não. As ovelhas de Cristo não têm prazer de se alimentar de nada que não envolva Cristo. Você que não pertence a Cristo ainda, a Bíblia chama você de bode, mais do que isso, de porco. A Bíblia fala, não dá as coisas preciosas, as pérolas preciosas ao porco. O porco é um animal que gosta de lixo. E o porco, o pescoço dele, para aqueles que já viram porco, não olha para cima. O porco só olha assim, é reto. Não tem como o porco olhar para cima. Essas são as pessoas que não são ovelhas de Cristo, não olham para cima. Não buscam auxílio de cima, estão ansiosos pelas coisas da terra, sempre. Mas a ovelha não. Se você realmente é ovelha de Cristo, você vai aprender a confiar nele. Você deve aprender a buscar isso, essa confiança. Olha, não tem nada mais seguro nesse universo do que ser ovelha de Cristo. O lugar mais seguro que existe na face da terra é no centro da vontade de Deus, é no aprisco, é próximo do rebanho de Cristo, é fazendo parte desse rebanho. Olha, é seguro. O nosso pastor não é como os outros pastores que fica conosco um tempo para nos apacentar. Ele vive em nós. Ele vive em nós de modo pessoal, ele nos apacenta dentro de nós. O Senhor está em nós, de modo pessoal, Cristo em você. Ainda que você estiver sozinho em casa, Cristo está aí para apacentar você. Por isso que ele fala, eu sou o bom pastor, eu estou sempre com você, sempre. Às vezes ele nos cerca, né, com algumas pauladas, porque é dever do pastor, nos cerca para não se afastarmos com a vara da palavra. Mas as ovelhas nunca fogem. Estão sempre aí, porque sabem que aquela vara foi usada para les proteger, para les manter com as outras ovelhas, para les manter firme no caminho. Se as pessoas ouvem a palavra, depois vão embora, isso não é preocupante. Porque a verdadeira ovelha não consegue seguir outro ser que não seja o pastor dela. Não consegue. Se você é ovelha de Cristo, você vai seguir Cristo. E se você não for, você vai seguir o mundo, vai seguir Satanás, vai seguir os porcos, vai seguir os bodes. Então, o antídoto para vencer essa ansiedade é fazer parte desse rebanho. É fazer parte, conhecer o pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas me conhecem. Eu pergunto, você conhece o teu pastor? Olha como é que ele é maravilhoso. Ele enviou, olha aqui como é que isso é maravilhoso. Ele envia os seus anjos para nos guardar sempre. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Ele enviou o Espírito Santo para estar aqui para nos consolar. Ele enviou os irmãos para te guardar. Ele vive em você. É maravilhoso ser ovelha de um pastor como Cristo. Diferente dos outros pastores, né, que se alimentam na carne das suas ovelhas, ele se deu para nos alimentar. Ele fala que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele fala, eu me dei para alimentar vocês. Isso não é maravilhoso? Não é deslumbrante saber que aquele que governa todas as coisas está em você? E que se você depositar fé nele, ele vai aquietar o teu coração? Não é maravilhoso saber isso? Você não foi chamado para dominar um monte de coisas, universo, pessoas, um monte de coisas que você tenta dominar. Você foi chamado para aprender a confiar. As ovelhas não são como os bodes que querem dominar os outros, como os outros animais felinos que querem dominar os outros. Elas são animais apenas que confiam. Estão sempre tranquilas, confiando. E vou falar algo para você. Você sempre vai ficar ansioso e descontrolado, descontrolada, toda vez que você tentar fazer o papel de Deus. Então, todas as pessoas que tentam fazer o papel de Deus, elas acabam por ficar assim. O que é fazer o papel de Deus? É tentar controlar tudo. Controlar as pessoas que te rodeiam, controlar as situações,
controlar tudo, tudo, tudo. Isso é o papel de Deus. Não foi você que criou o mundo. E você não vai controlar ele. E quando você fica assim, você fica inquieto, com o coração agitado, eu falo, você não é Deus. Você não controla nada. Você não está no controle de absolutamente nada. E Deus, Ele permite, vamos supor, para nos mostrar que nós não estamos no controle de nada, Deus permite as doenças, vamos supor, as doenças. As doenças são do nosso corpo, né? Mas nem nas doenças nós temos controle. Mas é o nosso próprio corpo. Isso é uma forma de Deus nos mostrar, olha, você não está no controle de nada, nem do vosso próprio corpo. As mudanças que ocorrem dentro de nós, nossa saúde física, é uma forma de falar, você não está no controle de nada. Você deve aprender a confiar, a descansar. No Salmo 37, no verso 5, diz assim. Salmo 37, verso 5. Eu vou pedir que vocês leiam, tá bom? Para vocês me acompanharem aqui. Salmo 37, verso 5. Diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Então o salmista está falando, olha, ele é o meu pastor. Ele fala assim, olha, entrega tudo. Não fala algumas coisas, fala, entrega o teu caminho, todo o teu caminho. E ele tudo fará, tudo, tudo. O segredo não é estar ansioso para conseguir fazer muitas coisas. O segredo é entregar tudo naquele que pode fazer tudo. O segredo é aprender a confiar em Deus, porque Ele fará tudo, tudo. Nós temos várias passagens na Bíblia que ensinam sobre confiança, sobre fé, que, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 17, no verso 7, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu entendimento. Salmos 37, verso 7, descansa no Senhor, espera neles, não te enfades por causa daquele que prospera o seu caminho, por causa do homem que executa os maus desígnios. Salmos 56, verso 3. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Você não vê? É a Bíblia, Davi, quando dá esse salmo, quando ele vai fazer esses salmos, ele está com o coração agitado, está com o coração preocupado com algumas coisas. Ele fala, o segredo é confiar, para estar com o coração tranquilo. Ele fala assim, no dia que eu temer, ele não disse, vou traçar um bom plano para destruir os meus inimigos. Ele não disse, vou fazer um bom projeto. Ele fala, vou confiar em ti. Ele não fala, não, vou procurar alguém, um homem, sei lá, qualquer coisa, um psicólogo, alguma coisa para me ajudar. Ele fala, não, vou confiar em ti. Em ti, Senhor. É no alto que vem o meu refúgio. Em ti que eu devo aprender a confiar para aquietar esse coração agitado que eu tenho. Olha, você deve confiar nele, porque ele fará o melhor para você. O melhor para você não é aquilo que você deseja. É aquilo que ele acha ser o melhor para você. Confia nele, ele fará o melhor. E o melhor para você, às vezes vai te decepcionar, mas é o melhor para você. É sempre o melhor para você. Olha, eu li algo esses dias que diz assim, confia em Deus é como sentar-se no banco de trás do veículo e deixar que ele guie, porque quem está ao volante sabe o que faz. Você entendeu, irmão? Olha assim, olha, confiar em Deus é como sentar no banco de trás de um veículo e ficar quieto e confiar que aquele que está aí a dirigir vai te levar no caminho seguro. Eu pergunto, por que o estresse então? Se Deus está no controle e no domínio de tudo, sei que tudo vai caminhar bem, segundo o que Ele quiser. Olha, está tudo sob controle, meus irmãos. Não sob o teu controle, mas sob o controle daquele que tem todas as coisas, que é Deus. Está tudo. Você pode ficar tranquilo. Pode, irmão. Não é confortável de saber que está tudo sob o controle, mas não do seu? Não é confortável de saber isso? Já pensou se o controle da sua vida estivesse nas suas mãos? Não está. Isso é que você precisa entender que não está. Olha, o John Flávio, ele vai falar o seguinte: o Senhor não usa a nossa aritmética
para calcular quando eu devo ou não trabalhar. Fala, Deus não usa os nossos meios, a nossa aritmética. Deus não se sujeita aos nossos projetos. Ele não usa. Ele tem um modo dele de trabalhar, de agir. O que deixa o nosso coração ansioso às vezes? É quando nossos planos não conseguem se cumprir. É quando as coisas que nós desejamos que aconteçam não se cumprem. Mas o que mais assusta nisso é que nós oramos para isso acontecer. Nós oramos e dizemos o seguinte: Deus, seja feita a sua vontade. E quando Deus, pela sua soberana graça, Ele faz a vontade dEle e frustra as nossas vontades, destrói as nossas vontades, nós ficamos inquietos. Como se alguma coisa tivesse dado errado. Nós ficamos com o coração acelerado, com medo, porque tudo saiu do teu controle. Na verdade, nunca teve. E você fica assim: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver? Por que está assim? A Bíblia diz assim, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entra num consultório médico, você recebe uma notícia ruim, que você está com câncer, com um tumor, que você vai morrer. A última coisa que passa na sua cabeça é esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você fica agitado, com o coração ansioso demais. É como se a notícia que o médico desse para você não cooperasse para o seu bem. Ou como se Deus tivesse falhado. Ou como se fosse algo que Deus não previu. Você fica inquieto, a tua fé é assaltada, ela é roubada, ela fica assim. Porque não há confiança absoluta na palavra de Deus. Porque se Ele disse que tudo vai cooperar para o nosso bem, nós devemos confiar, devemos descansar, devemos nos manter quietos sempre. Olha, irmão, eu vou terminar contando algo para vocês, porque havia um senhor que era muito rico. Ele queria fazer uma viagem. Na cidade dele ele era cristão, e os escravos dele não eram cristãos, mas ele falava que Deus dele está em todos os lugares. Aquela cidade foi assolada por uma praga, por uma doença. E aquele senhor cristão, que vivia num povo pagão, ele queria fugir. Ele falou: eu vou fugir, porque se eu não fugir, eu vou morrer com essa doença aí. O que ele falou? Ele arrumou as coisas dele todo para viajar. Ele falou: eu vou fugir, eu não posso morrer assim. E quando ele estava subindo na carruagem para ir embora, um escravo que, de acordo com os olhos deles, era um sem significante, ele disse: olha, você não fala que teu Deus está em todos os lugares? Por que você vai fugir? Por que você vai viajar? Será que o teu Deus está onde você quer ir ou está também aqui? Então, aquele escravo que não tinha conhecimento da Bíblia, deu uma lição para o seu mestre, para o seu senhor maior. Ainda tem outra história de outro escravo que viu o seu dono ansioso, sem conseguir dormir, porque aquele dono estava perdendo muitos bens, estava caindo no fundo do poço, ele tinha muitos escravos, ele não conseguia dormir durante muito tempo. Então aquele escravo chegou para o seu dono e perguntou: por favor, senhor, permita-me fazer-te uma pergunta. Ele disse: sim. Pode falar. Por favor, não fique bravo comigo. O meu senhor acha que Deus governou o mundo muito bem antes de o senhor nascer? Ele respondeu: sim, sem dúvida. O senhor não acha que ele vai continuar governando tão bem quando o senhor não estiver mais aqui? Ele disse: com certeza. Então aquele escravo perguntou: então por que não consegues confiar nele enquanto vives? Se Deus conseguia governar o mundo antes de eu existir, e tem governado, e vai continuar a governar depois de eu deixar de existir, por que você não confia nele hoje, quando você está vivo? Deus governou esse mundo antes de você existir. Deus te criou sem a tua ajuda. Deus não precisou da tua ajuda para te criar. Deus criou tudo sozinho. Ele poderia resolver tudo sozinho. O que você precisa é aprender a confiar em Deus. O Criador desse universo, ele exerce a sua providência sobre todas as coisas, todos os acontecimentos que acontecem provém dele. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 21, no verso 18, diz assim: contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Olha, estamos falando de um fio de cabelo da vossa cabeça. Não se perderá um
um fio de cabelo é algo insignificante, não tem valor. Se ele cuida até da parte que não tem valor, da sua vida, do seu corpo, por que não cuidar das demais? Quem aqui valoriza um fio de cabelo? Ninguém. Mas ele valoriza, ele cuida, nada acontece sem a permissão dele. Olha, todas as coisas que acontecem é dirigida pelo nosso Deus. Isso é suficiente para manter o coração de qualquer cristão que confia nele calmo, tranquilo, descansado. E em Isaías, no capítulo 40, no verso 11, diz assim, como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Então, e os guiará mansamente, Isaías 40, 11. Vai falar, olha, ele como um bom pastor, ele vai cuidar de você nos seus braços. Isso é a ilustração que ele fala. Ele fala, não apenas vai apacentar você assim à distância, mas nos seus braços. Livremente, Deus supre toda a nossa necessidade, todos de uma única vez. Por ele ter tudo, meus irmãos, ele não tem necessidade de nada. Você tem necessidade de tudo. Por isso você precisa descansar nele, confiar nele. Eu vou terminar, tá bom, irmão? Mas eu vou ler um último versículo, tá bom? Isso é Gênesis no capítulo. O Deus em cuja presença o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaac, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia. Então, ele está falando, olha, os homens geralmente dizem as coisas mais importantes no último dia da sua morte. A coisa mais importante, a coisa que Jacó disse quando estava na sua morte, nos seus filhos, é isso, olha, o Deus cuja a presença andaram os nossos pais, ele nos abençoou, ele nos guardou. No final, com tanta coisa boa para dizer, ele sabia que isso não era melhor do que os filhos dele saberem que Deus é o nosso pastor, que Deus nos apacenta, que Deus nos cuida. Amém, meus irmãos? Eu vou falar para você, irmãos, é necessário que você aprenda a confiar em Deus, porque você não vai seguir um Deus que você não confia. Você não vai seguir ninguém que você não confia. É necessário que você conheça. Quando você estudar sobre as promessas de Cristo, sobre os atributos de Cristo, sobre o que Ele prometeu para você, você vai aprender a confiar. O teu maior problema não é que falta recursos, é porque falta fé. Não é porque você não tem muito recurso, ou tem pouca saúde, ou tem pouco dinheiro, ou tem pouca saúde, não. É porque você tem pouca fé. Fé naquele que pode tudo. Você confia mais no teu braço forte do que em Deus. Confia no Senhor, descansa nele, e Ele tudo fará, meus irmãos. Ele é o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas, amém? Vamos orar, irmãos? Eu convido você a reclinar a sua cabeça,